palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quarta-feira, 16 de novembro de 2022, eu sou João Batista e hoje nós chegamos ao 20º dia, transformando maldições em bênçãos, com o tema Transformando Perda em Ganho. A você que já está aí inscrito no canal Palavra de Esperança, Deus o abençoe ricamente. A você que ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho das notificações, dá o seu joinha aí, curte, compartilhe e deixe também seus comentários, seus testemunhos para que mais e mais pessoas sejam alcançados por essa grande graça que é a Palavra de Deus. Eu gostaria muito de convidar você que ainda não viu, para que entre aí no canal Palavra de Esperança e acompanhe o Café com Esperança desse mês de novembro, um pouco diferente. Nós fizemos aí, as irmãs que fazem parte da equipe dos Retiros Palavras de Esperança, elas deram o seu testemunho, a sua experiência com essa graça que é a Palavra de Esperança e os seus retiros. E também tive lá as imagens do retiro de Monte Carmelo, que foram muito marcantes, né? Foi realmente um retiro que ficou no coração de todos aqueles que puderam participar. Então você é nosso convidado especial a acessar aí e acompanhar essa grande graça que foi o nosso retiro, o nosso Café com Esperança especial desse mês de novembro. Queridos irmãos, dia 11 de dezembro vai acontecer o nosso retiro Palavra de Esperança em Patos de Minas. Será o segundo retiro Palavra de Esperança aqui na cidade de Patos de Minas. Você de Patos, você das cidades da região, de outras dioceses, de onde quer que você venha, você já é muito bem-vindo. Só gostaria de lembrar que são 300 vagas, ok? E que as inscrições abertas para todo o público começam no próximo dia 21, na segunda-feira. Valor do ingresso, R$ 35,00, e isso já está incluído café da manhã, almoço, café da tarde, tá bom? Tudo aquilo que nós teremos que vai agregar ao nosso retiro já está incluso nesse valor que vocês estarão contribuindo. Em breve já vou começar a disponibilizar aqui junto com o canal, no canal Palavra de Esperança, junto com a mensagem, as formas que você pode estar realizando o depósito e fazendo a sua inscrição. Combinado? Dia 11 de dezembro, todo mundo convidado, retiro Palavra de Esperança, e as inscrições começam dia 21, e a gente quer ver se já encerra dia 1º de dezembro, porque dia 2 de dezembro começa a preparação espiritual para o retiro e por isso todos precisam já estar inscritos. Vamos juntos meditar o tema de hoje, transformando perda em ganho. Eu hoje quero trazer da mesma forma que está no material do Padre Marlon Múcio, no seu livro 40 Dias Transformando Maldições em Bênçãos, porque eu achei a explicação dele sobre esse assunto extraordinária. Então eu espero que você possa acolher e compreender aquilo que com tanto carinho Deus preparou para nós nessa quarta-feira. Há momentos em que perder é ganhar. Na ótica do mundo, você pode até ser um fracassado, um derrotado. Mas aos olhos de Deus, você é um bem-aventurado. Jesus também foi tido por perdedor. No entanto, ele conquistava para o céu os perdidos. Não devolveu na mesma moeda. Aos olhos do mundo, ele perdeu. Aos olhos do Senhor, ele ganhou. Orou pelo inimigo. Na visão do mundo, um babaca. Na visão da graça, um abençoado. Não se impôs perante uma humilhação, nem foi autoritário com um insubordinado. Pelo prisma secular, ao olhar do mundo, o bobo da corte. Pela perspectiva religiosa, um santo. E preste atenção, o Padre Marlon vai nos levando a uma reflexão das coisas que acontecem sobre o olhar deste mundo
e sobre o olhar da fé. Continuamos a reflexão. Teve paciência, isso no caso você, eu, qualquer pessoa, teve paciência com o familiar, com o colega de trabalho, com o irmão de comunidade? Sobre a visão terrena, é um trouxa. Na visão eterna, alguém através de quem Deus olha. Soube esperar as demoras de Deus. Para quem vê, um fanático, um lunático. Para quem vê além das aparências, ele sabe, Deus não está demorando, está caprichando. Na vida conjugal, quando um dos dois ganha, os dois perdem. Os dois ganham quando Cristo ganha. Nos relacionamentos e tratativas do dia a dia, se alguém tem que perder, escute bem, tenha a coragem de ser você. Se alguém tem que ganhar, e tem que ganhar, que seja Deus. A lógica humana diz, cerre os punhos. O Evangelho ensina, encha a bacia. A lógica humana insiste, esmurre o nariz dela. O Evangelho exorta, lave os pés dela. A lógica humana instrui, ela não merece isso. O Evangelho constata, isso mesmo, mas você também não. É uma escolha nossa, viver a partir da lógica humana ou da lógica do Evangelho. Mas saiba, a lógica humana quase sempre produz maldições. Já a lógica do Evangelho é sempre fonte de bênçãos. Convide seu anjo da guarda para saudar o anjo da guarda das pessoas com quem você lida rotineiramente. Peça que Maria sempre passe à sua frente. São boas dicas para uma madura diplomacia espiritual. Já que a luta que travamos não é contra homens de carne e sangue, mas contra os espíritos maus espalhados nos ares. Lutas espirituais pedem atitudes espirituais, como nos recorda a palavra em Efésios 6, capítulo 6, versículo 12. Irmãos, eu quis trazer exatamente aquilo que o padre Marlon Múcio, usei as palavras, eu li todo o texto aqui do livro 40 Dias Transformando Maldições em Bênçãos, no tema Transformando Perda em Ganho. Por que eu fiz isso? Eu não fiz nenhum comentário durante a leitura. Porque é muito interessante a forma que ele aborda, para que eu e você possamos compreender que tudo existe, o olhar humano, o olhar deste mundo, e tudo existe no que diz respeito ao olhar divino, ao olhar do céu. E é verdade que tem situações na nossa vida, como foram relatadas aqui, que as pessoas que olham em volta nunca, jamais irão compreender. Como compreender o Evangelho que diz, se bateu numa face, oferece a outra? Como ser capaz de pedir a Deus Pai que perdoe aqueles que me colocaram na cruz? Que foi aquilo exatamente que Cristo fez. Será que nós estamos vivendo uma espiritualidade que nos leve a tal ponto de ser humilhado, de ser pisoteado e muitas das vezes permanecer em devido silêncio? Será que nós estamos conseguindo trabalhar uma espiritualidade dentro de nós, aonde o amor, o perdão, a compreensão, o respeito fale mais alto? Ou nós estamos vivendo olho por olho, dente por dente? O que fizer comigo, eu faço também com a pessoa. Porque na lógica humana, na lógica deste mundo, é assim que tem que ser. Vingança é um prato que se come frio. Interessante, né? Porque Deus, ele vê muito além de você, muito além de mim. E tem situações que quando acontece com a gente não entende e até fica questionando por que Deus permitiu que isso acontecesse.
Porque Deus vê além, querido. Porque Deus vê além, minha querida irmã. E Ele sabe que se no exato momento você viver tal situação, alcançar tal graça, talvez essa graça que é hoje na sua vida, amanhã pode ser desgraça, sofrimento e até sinal de inferno. Credo, João, mas o que você disse agora é pesado. É verdade? É mesmo? Mas pensa bem. Quantas pessoas no Evangelho falam que foram curadas quando pediram para Jesus? Com certeza foram muitas. Mas muitas pessoas que pediram a cura não aconteceu exatamente como eles queriam e muito menos na hora que eles esperavam. Porque talvez naquele momento o coração, a espiritualidade, a fé daquela pessoa não estaria preparada para receber tamanha graça. Ou talvez porque aquela graça, por exemplo, a pessoa era curada aí de um problema na mão, um problema nas pernas. E de repente recebe aquela graça e ao invés de caminhar na direção de Deus, começa a caminhar na direção do pecado. Eu sei que Deus não olha com esse olhar limitado que eu estou olhando, mas eu queria que você me compreendesse, querido irmão, querida irmã. Que você entendesse junto comigo que o plano de Deus vai muito além do nosso. Aquilo que talvez hoje para você é um sinal de humilhação, de derrota, de perca, entenda o plano de Deus e compreenda que talvez Ele está permitindo você viver tudo isso para que você cresça espiritualmente e amanhã você seja um vitorioso, uma vitoriosa. Então não pare no sofrimento, não pare na dor, não pare na humilhação. Olhe além, tente enxergar com o olhar espiritual, porque o nosso olhar terreno, ele é muito limitado e nós vamos ver somente aquilo que deu errado. Somente aquilo que deu errado. Lembra de um episódio que eu contei aqui na Palavra de Esperança? Quando a minha esposa chegou no hospital, que tinha um senhor lá que tinha cortado num acidente de trabalho a mão esquerda. Quando a minha esposa disse para ele, nossa, mas que coisa mais triste. Ele olhou para ela e falou assim, não, eu uso mais a direita. E esse fato ele tem que repercutir dentro de nós, que isso não é ser falso, isso não é ser bobo, não, é olhar muito além daquilo que os olhos humanos são capazes de enxergar. Não adianta nós sermos totalmente curados fisicamente, mentalmente, se nós estamos adoecidos espiritualmente, se a nossa cura nos favorece até mesmo para o pecado. É preciso pedir ao Senhor a grande graça da cura de nossa alma, da cura do nosso coração e de sermos capazes de olhar aquilo que hoje é perca, que é prejuízo e entender que de alguma forma Deus quer mostrar que na verdade nós estamos ganhando. E como diz a palavra, que adianta também ganhar o mundo inteiro e vir a perder a vida eterna. A matemática de Deus ela é muito diferente da nossa. Na matemática de Deus nós temos que perder para depois ganhar. E isso nós entendemos no sentido da vida. Perdemos essa vida terrena para ganharmos e alcançarmos a vida eterna. Vamos rezar, vamos nos colocar na intimidade do Senhor nesse momento rezando. Meu Deus, se alguém tem que perder, que seja eu. Se alguém tem que ganhar, que seja o Senhor. Eu renuncio a todo desejo de acumular e tirar vantagem. Renuncio a todo o afã desordenado de poder, prazer e possuir. Tira dos meus olhos, Jesus, todas as vendas que me impedem de ver a tua ação na minha história e no mundo. Cura-me da miopia e da cegueira espiritual, da lógica humana e ajuda-me a viver a partir do teu evangelho. Dá-me uma visão espiritual privilegiada de longo alcance. Transforma as pedras do meu caminho em ponte para o irmão e as minhas perdas em ganho para a eternidade. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Abençoada quarta-feira na paz do Senhor Jesus. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança.